oração, ou seja o que for, não é? Eu às vezes até quando vejo a irmã Nilde, o esforço que ela tem que ter para ajudar o marido e, não é, orar e controlar o negócio, eu até digo a ela, não sei como é que a irmã consegue fazer isso tudo, não é? E já é uma pessoa de idade, mas graças a Deus por as mulheres e muitos de nós, não é? Damos graças a Deus por as nossas mães, as esposas, e nós damos graças, e eu dou graças a Deus por a minha esposa, que Deus me deu, já há quase 35 anos, que vai ser, não é? 36. Ela já estava a olhar para mim, mas já foi 35, agora é em fevereiro, agora vai ser 36, se Deus quiser, não é? Então ela nesta manhã vai só expor a palavra do Senhor, só para ter alguém diferente e ter a outra parte que pertence a mim, que vai expor a palavra de Deus, não é? Então que Deus possa abençoar e usar ela nesta manhã. Amém. Vamos orar-se por ela. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a tua serva, que tu possas usar e, Senhor, que tu possas preparar os nossos corações para receber. Senhor, que tu possas dar a ela uma paz e que tu possas ungir ela, Senhor, e que a palavra possa vir direto aos nossos corações e mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém, irmãos. Paz do Senhor a todos. Sim, já há algum tempo, já faz muito tempo que eu não tenho estado convosco nesta maneira. E o que eu vou falar hoje não é só para as mulheres, é para os homens também, ok? Portanto, os homens não desliguem, porque é para todos, é para homens e mulheres. Então, quando eu estava a pedir ao Senhor direção para hoje, o que é que Ele queria falar, Ele pôs o nome, ou a palavra gerações no meu coração. Gerações. Nós aqui temos já algumas gerações. Eu acho que uma geração é de 40 anos. Na Bíblia são 40 anos uma geração. Então nós aqui já temos de certeza 3 gerações. Já temos pessoas com 80 e tal, 40 e tal é a segunda geração. Já temos pessoas até bebés. Portanto, nós aqui temos 3 gerações representadas neste culto, não é? E depois, quando eu estava a deliberar sobre a palavra geração, a outra palavra que veio foi bênçãos. Bênçãos. E nós sabemos que as bênçãos, todos nós queremos bênçãos, não é? E nós temos a bênção de Deus, que é a bênção maior e mais importante, mas nós também temos um papel a desempenhar nas bênçãos. Eu sei que os irmãos vão ver e já sabem, mas vamos relembrar como é que nós, como humanos, estamos envolvidos em bênçãos. Vamos ver talvez em Gênesis, capítulo 12, no versículo 2 e 3. Esta é uma passagem muito conhecida e é quando o Senhor abençoa a Abraão, ok? Nós todos sabemos, a partir até do versículo, talvez 1. Vamos começar no versículo 1. E diz lá, esse é 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, nessa altura ele ainda era Abraão, não é? Ele depois ficou Abraão, quando o Senhor mudou-lhe o nome. Sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui vem a bênção. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, sê uma bênção. Lá está a palavra. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E nós sabemos que nós somos filhos de Abraão, não é? Herdeiros da mesma promessa. E então aqui está uma grande promessa e uma grande bênção que Deus falou.
Eu queria saber aqui quem é que é do tempo, não sei, talvez o irmão Fonseca e ali o irmão Martins, o irmão Silva. Eu ouvi dizer, e acho que já ouvi assim em vídeos e em filmes, que de antes os filhos, e eu acho que as filhas também, quando eles se aproximavam dos pais, também temos ali o irmão Monteiro, eles diziam, sua bênção, meu pai, é verdade? A irmã também se lembra, e já não é assim tão antiga, não vou dizer velha, ok? Antiga, também se lembra. Então eram filhos e eram... You can show the second slide, maybe. Era um costume, não é? Os filhos aproximavam-se dos pais e diziam, sua bênção, minha mãe, sua bênção, meu pai, não é? Eu já não sou desse tempo, mas eles queriam a bênção, era uma maneira de cumprimentar, não é? E o que é que os pais respondiam? Eu não sei isso. O que é que eles respondiam? Deus te abençoe. Ficava assim e era como os filhos cumprimentavam os pais. Deus te abençoe. Ora, logo aí, isso é um costume da antiguidade, não é? Mas é tão importante, é tão poderoso. E é isso que eu vou falar um bocadinho hoje. Porque nós todos somos aqui pais, se não somos pais, iremos ser ainda um dia, pais e mães, e avós, muitos de vós são avós, e se calhar muitos de vós já são bisavós, não é? E então, nós sabemos que as palavras da nossa boca são muito importantes. Nós sabemos. Vamos ler em Provérbios 18, 21, onde diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Portanto, nós temos que ter cuidado o que é que nós dizemos com a nossa boca, não é? Porque a morte e a vida está no poder da língua ou da nossa boca. E nós muitas vezes usamos palavras e falamos uns com os outros, especialmente quando estamos zangados, marido, mulher, mulher, marido, mãe, filho, pai, filho, e nós dizemos coisas que vão até ter consequências bastante fortes, bastante más. E então nós temos que ter cuidado. Depois, quando eu estava a pensar em gerações e em bênçãos, eu lembrei-me que os patriarcas do antigamente, não é, do Velho Testamento, eles abençoavam os filhos. Às vezes à morte, outras vezes antes da morte, mas eles abençoavam os filhos com palavras específicas. Os irmãos estão dispostos a olhar para alguns dos exemplos da Bíblia? Estão? Querem vir comigo? Vamos viajar um bocadinho pela antiguidade, não é? Vamos talvez começar com o nosso pai Noé. Nós todos conhecemos o nosso pai Noé. E Noé, vamos ler em Gênesis 9, a partir do versículo 18, eu acho. 9, 18. Onde diz lá que os filhos de Noé saíram da arca, passaram aquele tempo todo na arca, e foram Sem, Cão, um nome muito esquisito, e Jafé. E Jafé, não é? 3 filhos de Noé que ele teve. E Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram filhos de Noé. E destes foi povoada toda a terra. Se é isso que a Bíblia diz, foi isso que aconteceu. Ok? Portanto, todos nós aqui somos da linha de Cã, da linha de Canaã, que era o filho de Cã, ou da linha de Sem, eu acho que aqui não há ninguém da linha de Sem, eu acho, e também da linha de Jafé, ok? E então, infelizmente, aconteceu uma coisa um pouco triste. Vamos ver no versículo a seguir, que acho que é o versículo 20, onde Noé saiu da arca, ele cultivou a terra e plantou uma vinha. Aqui os irmãos parecem que sabem, uma vinha, quanto tempo mais ou menos é que precisa de ter para dar uvas para vinho? Mais ou menos. Alguém? Quanto tempo precisa a vinha para dar vinho? Para dar uvas e para dar uvas boas para vinho, porque as primeiras são assim um bocado feias, não são? E pequeninas. Mas
uma vez no ano, e eu acho que eu li que leva 3 anos, ok? Coitado, o Noé já teve aquele tempo todo na arca, sem vinho. Porque naquela altura era a bebida, não havia Sumol e Coca-Cola, né? E então ele teve o tempo todo na arca, sem vinho. Depois cultivou uma vinha, levou 3 anos a fazer o vinho. Temos que dar desculpa. Ele talvez ficou um bocado descontrolado e embebedou-se. Porque ali diz, bebeu do vinho e embriagou-se. Ok? Eu acho que ele talvez não... Eu acho que a mãe desta criança poderá levar a bebê, o quarto está lá atrás, ou então levar a criança para trás. Desculpe, mas se não vai incomodar... Ela quer ser oradora como eu. Eu acho que vamos falar uma bênção sobre esta criança para que ela realmente seja uma grande testemunha para Jesus, amém? E então ele embebedou-se e diz lá que e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, que era um dos filhos, lembram-se? Cão viu a nudez do seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam lá fora. Vamos ler mais um bocadinho, talvez. Tomaram 100, então tomaram 100 era o mais velho, Jafé era a seguir. Eles agarraram numa capa e foram dentro da tenda, mas foram a recuar e foram com uma manta e cobriram a nudez de Noé, ok? Em sinal de respeito. Cão não fez isso. E lá diz, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de Noé. Entretanto, Noé veio a si e ele soube que Cão, o filho mais novo dele, esteve e descobriu a nudez de Noé. Isto aqui é uma história muito interessante, mas eu não vou entrar na história. Mas porquê é que eles falam mais quase do filho de Cã, ou de Cão? Eu prefiro Cã, não sei. Algumas traduções dizem Cã, C-A-M. Mas eles falam muito no filho de Canaã. E, aliás, quando Noé falou, e ele falou a bênção sobre alguns filhos e não falou bênção sobre outros filhos. Vamos ver mais adiante no versículo... Ora, eu não estou aqui, deixa ver se eu consigo aqui. Eu acho que é onde fala sobre o que é que Noé diz mesmo aos filhos. Vamos lá ver. Acho que é no versículo... Já estávamos no 20, né? Consegues encontrar? Marisa, para mim? Ok, começa aí, diz. Ele começa e despertou Noé do seu vinho, o versículo 24, e soube que o que é que o filho fez, e disse, maldito seja Canaã. Ele não disse maldito seja Cã, ele disse maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Portanto, aí não é uma coisa muito boa para dizer, não é? Ao filho. Bendito seja o Senhor Deus de Sem ao filho mais velho. E seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Ok? Eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas Canaã é filho de Cã. Alright? Só para vocês verem isso. E a história, eu não vou entrar na história, mas não é uma história muito bonita, daquela tal nudez do pai, etc. Mas vamos deixar isso para agora, porque isso não é o importante. Canaã é filho de Cã. Ele foi o que descobriu a nudez do pai. E o que o pai falou sobre ele é que tu vais ser o servo dos teus irmãos. Sem é o filho mais velho. E Deus disse a ele, Deus seja contigo. Deus... Bendito seja o Senhor Deus de Sem, ok? E sabem uma coisa, irmãos, Sem é ascendente de Jesus. Jesus saiu da linha de Sem. E Jafé, território, ele disse a Jafé, no versículo 27, alargue Deus a Jafé
e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã, lá está, por servo. Está ali dito. Ora, umas frases simples, só uma frase que Noé disse. Mas, irmãos, nós nem sabemos o que é que foi as consequências destas frases. Disto que o pai Noé disse a Canaã, disse a Sem e disse a Jafé. Nós sabemos que do filho Sem vieram os semitas, não é? Dos semitas vieram os israelitas, os judeus. Os judeus vieram da linha de Sem, ok? E nós sabemos que da linha de Sem veio Jesus. Jesus era judeu. Jesus veio da linha de Sem e ele era o Salvador do mundo. Deus, já naquela altura, sabia, e Noé, sem saber, a não ser que ele tivesse, aquela revelação do Senhor, estava a dizer, Deus, é o Deus de Sem, ok? Ele a Jafé disse que o território dele ia ser alargado. E pela história, e que ele ia habitar nas tendas do irmão mais velho. Os historiadores e aqueles que estudam as culturas, não é? Eles, pelo ADN das pessoas, agora está muito em voga a pessoa saber o ADN dela, ok? A minha irmã sabe o ADN dela. Ela fez um teste e ela sabe que tem tanto desta cultura, tanto aquela, tanto aquilo. E então eu mais ou menos devo ter a mesma coisa, então eu não vou gastar dinheiro no ADN. Eu devo ser mais ou menos igual. Mas ela sabe que tem desta cultura e desta cultura no sangue dela. E eles viram que Jafé deve ter imigrado para as partes nortes de Israel, ali para a Turquia, até mais para o lado da Grécia, passado tempo, aqui ia ser Grécia, não era Grécia naquele tempo, mas onde é Grécia, onde é que é mais ou menos ali, não tenho onde apontar, mas os irmãos sabem, não é? Ali está a Itália, a bota. Vocês veem a bota da Itália ou não se vê muito bem? Mais ou menos, não é? E a Grécia é ao lado. E a Turquia é onde está a palavra Jafé. O Jafé alargou para essas áreas. E nós sabemos que, através de Jafé, ali o Império Grego, o Império Romano, tiveram um papel muito importante a desempenhar, tanto na civilização do mundo, ok? Os romanos com o latim, e o sistema de governo, as ruas que eles construíram, os aquedutos, quem vai a Portugal ou quem vai à Europa vê ainda ruínas, e não só ruínas, mesmo monumentos ainda eretos pelos romanos. Os gregos foram muito importantes em estabelecer civilizações. Era a filosofia, mas também era a maneira de pensar. Até a ciência começou no reino dos gregos. E então, Jafé, eles todos vieram, segundo estes estudos da ADN, vieram do filho de Jafé que mudou para o norte e espalhou-se. E Deus, isto é que eu achei interessante, Deus já estava a preparar, através do Império Grego, através do Império Romano, ele estava a preparar o sistema para quando Jesus viesse ao mundo, através da linha de Sem, o Evangelho pudesse ser espalhado. Porque por onde é que ele foi espalhado primeiro? Foi exatamente para o norte. Até Paulo atravessou e foi até Macedónia e Roma, etc. E então, se não fosse Jafé a ir há quantos anos atrás? Jesus nasceu 3.000 anos depois de Jafé e viver. Mas o que o pai disse a Jafé teve resultados, não é? Até 3.000 anos depois, porque Jesus nasceu, a gente sabe o propósito dele, e a mensagem do Evangelho pode ser espalhada, porque Jafé, 3.000 anos antes, tinha alargado, os povos tinham se desenvolvido lá. Ok? E então,
através da linha de Sem, nós já vimos que veio Jesus, ele foi, Abraão foi a semente, não é? Abraão foi a semente de Jesus. Abraão foi chamado para sair da terra do pai, ir para uma terra que ele não conhecia, e ali Deus o ia abençoar. E a partir daí veio a geração de Isaac, a geração de Ismael também, não é? Mas Abraão nasceu 292 anos depois disto ser dito, não é? Disse isto e Abraão só nasceu quase 300 anos depois de Noé ter falado. Então, nós vimos que as palavras são muito importantes. Vamos ver outros homens e pessoas que falaram a benção. Nós conhecemos a história de Rebeca. Quem foi Rebeca, irmãos? Já não se lembram quem foi Rebeca? É mulher de Isaac. Thank you, é isso mesmo. Nós sabemos a história. O próprio Abraão disse ao servo: por favor, vai procurar uma mulher de mim, não entre os cananeus. Os cananeus eram filhos de Canaã, aquele que o Senhor disse: tu serás o servo dos teus irmãos. Ele disse: vai procurar uma mulher, e o servo foi, e ela deu água aos camelos, deu água a ele, deu água aos camelos. E nós vimos em Gênesis 24, no versículo 59, uma bênção falada sobre Rebeca. Portanto, aí nós vimos 24:59, que diz: os irmãos, ela concordou a ir com o servo, e então os irmãos e a família despediram-se dela, a sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão também ia se deslocar de volta para a terra de Abraão e de Isaac, e abençoaram a Rebeca e disseram: irmã nossa, sê tua mãe de milhares, de míriades. O que é que isso quer dizer? Não sei bem, mas quer dizer milhões, eu acho, né? Sejas a mãe de milhares, de míriades, e possua a tua descendência a porta de seus aborrecedores. Portanto, aqui, Labão era o seu irmão, e foi ele que falou isto sobre a sua irmã Rebeca, e disse: vai, e que tu sejas a mãe de muitas, muitas pessoas. Ele não sabia se ela ia morrer a caminho de se juntar com o noivo Isaac. Ele não sabia. Mas o que ele falou foi que tu sejas a mãe. Nós sabemos que Isaac e Rebeca tiveram quantos filhos? 2 filhos. Thank you, Elizabeth, por me estás a ajudar. Tu és uma boa aluna. Nós sabemos que era Jacó e Esaú. A partir daí, os irmãos já estão a ver a história, não é? Jacó e Esaú. Esaú fez o que fez. O pai dele também falou sobre Esaú. Nós vamos ver isso daqui a bocadinho. Mas Jacó foi falado que ele ia continuar a bênção de Abraão. Então chegamos ao ponto em que Jacó está a abençoar o seu filho. Isaac está a abençoar o seu filho. Isaac era muito velhinho, era quase cego, e nós sabemos o que é que aconteceu. Esaú era o mais velho, mas já no ventre da sua mãe, Deus tinha dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Isso foi dito por Deus, não é? Mas também diz lá que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então cada um tinha o seu filhinho que queria que fosse bem prosperado. E Isaac, mesmo sabendo isso, mesmo sabendo o que Deus tinha dito à sua esposa muitos anos antes, ele estava determinado em abençoar Esaú, porque Esaú era o mais velho e era o filho que ele amava, não é? Mas nós sabemos que houve aqueles truques, etc. Ele acabou por abençoar Jacó, ok? Vamos ver no versículo 28
do capítulo 27, que diz lá... isto foi a bênção que Isaac falou sobre Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, da abundância de trigo e de mosto. Não sei se houve mais alguma coisa dita. Sirvam-te os povos, as nações se encurvem a ti. Isto é para Jacó. Sê senhor dos teus irmãos e dos filhos da tua mãe, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. A mesma promessa que Deus deu a Abraão foi falada sobre Jacó. Mas Isaac pensava que estava a falar para Esaú, e não estava. Estava a falar para Jacó. E foi isso mesmo que aconteceu. Jacó teve os 12 filhos, e a partir daí vieram as tribos de Israel, etc, etc. Então é só para os irmãos verem qual é... E também não foi uma coisa muito comprida, foi uma coisa simples. E ele até fez por engano, ele pensava que estava a abençoar Esaú, mas estava a abençoar Jacó. E Jacó, depois mais tarde, abençoou os filhos de José. Quantos filhos teve José? Que a gente saiba, ele deve ter mais, mas quantos filhos teve José? 2. Manassé e Efraim. Manassé e Efraim. E talvez estas palavras sejam conhecidas por vós. As profecias de Isaías, as profecias de Oseias falam sobre Efraim. Quando se chega a falar de Israel, às vezes fala de Efraim, em vez de usar a palavra Israel. E Manassé também era uma tribo que eram os filhos de José. Mas Jacó abençoou os filhos estão ali os 2 filhos, está ali Jacó, ele agora já é velhinho. E ele quase que fez a mesma coisa que o pai dele fez. José, quando foi à morte de Jacó, eles disseram: José, vem, que o teu pai está muito mal. O teu pai está para morrer. Então ele levou os 2 filhos, Efraim e Manassé, isto tudo no Egito. Eles estavam todos ainda no Egito. E ele apresentou os filhos ao pai, e o pai disse: isto são os teus filhos? Sim, pai, são os meus filhos. E ele agradeceu a Deus por ter podido ver os filhos do filho que ele pensava que estava morto por tantos anos. E o José encaminhou o mais velho, que era Manassé era o mais velho, encaminhou com a mão direita dele, encaminhou para a mão direita do pai, porque eles estavam frente a frente. E o filho mais novo, Efraim, José disse: ok, Efraim, tu vais para este lado, vais para o lado esquerdo do avô Jacó. Porque era assim, a mão direita tem autoridade, a mão direita quer dizer sucesso, quer dizer poder, quer dizer força e favor, graça. E então, era assim, o mais velho tem que ir para a direita e o mais novo tem que ir para a esquerda. O que é que Jacó fez? Ele também já não via muito bem, mas Jacó fez assim, cruzou as mãos, como vocês veem ali. Então a mão direita de Jacó estava sobre o mais novo, Efraim, e a mão esquerda sobre Manassé. E José disse: pai, não, este é o mais velho e este é o mais novo. E Jacó disse: filho, é assim. E então ele falou a bênção que era para o mais velho, falou sobre Efraim, e a bênção que era para o mais novo, falou sobre o mais velho, que era Manassé. Ok? E realmente Efraim de Efraim saíram a tribo de Efraim controlou e viveu na área norte de Israel, e foi daí que saiu Josué, Débora, Samuel, foram todos da linha de Efraim. Da linha de Manassé saiu Gideão, não é? Eliseu e qual é o outro? Elias, ok? Elias. Mas o certo é que as tribos e o povo que saiu de Efraim, eles ocuparam um território muito maior em Israel do que Manassé, ok? E
E então, irmãos, o que é que eu quero dizer com estas histórias todas? Obrigada por terem vindo por como é que eu quero dizer? Esta viagem pelo Velho Testamento. Irmãos, eu quero encorajar esta manhã a falar em bênção sobre os vossos filhos e sobre os vossos netos. Peçam a Deus. Irmãos, eles não tinham a Bíblia. Eles falavam mesmo inspirados pelo Espírito Santo, só podia ser. Mas nós hoje temos tanto na Bíblia que podemos falar sobre os nossos filhos. E muitas vezes, sim, nós oramos por eles. Eu sei que todos aqui oram por os vossos filhos, e bastante. Mas vamos também ter cuidado e ter a intenção de falar bênção. E não, talvez, às portas da morte, se possível, falarem antes a bênção. Talvez por uma carta que deixem aos vossos filhos. Talvez fisicamente ter um almoço, um jantar, uma reunião, onde vocês especificamente falem bênção. Imagine, irmãos, quando esse filho, eu sei que o meu marido, ele com o Caleb, ele falava muito, ele é o pai, não é? Do Caleb, e é o sacerdote da nossa família. Ele muitas vezes falava a bênção, o número 6, não é? Aquela bênção de Arão sobre o Caleb. Muitas vezes ele falou isso, e será que falou outras coisas, mas é importante nós abençoarmos os nossos filhos. Imagina os vossos filhos, o meu filho, estando em apuros, estando em situações difíceis que nós sabemos que eles vão passar, mas sabendo que os pais, a mãe, o pai, tinham abençoado com esta passagem, com aquela passagem, tinham falado as palavras de vida sobre aquela filha ou aquele filho. Isso vai encorajar. Esaú, quando ele soube que o pai abençoou Jacó, o irmão mais novo e não a ele estava desesperado. Pai, mas tu não tens mais nada para me abençoares. Eu preciso da tua bênção. Os filhos precisam das bênçãos dos pais. E vocês são pais, já foram filhos. E se calhar os vossos pais nunca vos abençoaram. Se calhar davam assim uns pontapés a vocês e falavam coisas negativas, coisas para vos derrubar. Mas vocês, com o conhecimento da palavra de Deus, não vão seguir esse caminho. Vocês vão falar bênção. Talvez um cartão que escrevam aos vossos filhos para um dia eles abrirem, quando vocês talvez já nem estiverem cá, e eles lerem quais foram as bênçãos. Vamos ver algumas bênçãos que podemos ler, que podemos falar sobre os nossos filhos. Nós todos sabemos Jeremias 29, 11, ok? Maria, se não te importas, ok? Que depois Isaías 29, 11, nós todos sabemos. Eu sei os planos que tenho para ti, não é? Pois bem, sei os planos que estou projetando para vós. Isto é o Senhor que está a falar. Mas podemos falar isto sobre os nossos filhos. Eu sei os planos que Deus tem para ti, e pomos o nome da nossa filha, o nome do nosso filho lá. Planos de paz, não de mal. Planos para te dar um futuro e uma esperança. Mas quando nós fazemos isso pessoalmente, isso tem muito poder. Hebreus 4,16. Estes são só exemplos, mas há muitos mais exemplos na Bíblia. Aqui diz: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nós podemos pôr o nome dos nossos filhos. Caleb, que tu chegues ao trono do Senhor confiadamente, ao trono da sua graça, e lá vais receber misericórdia, lá vais achar graça e vais ser socorrido no momento oportuno. Isso é uma bênção, não é? E eu vou só passar, e depois eu quero fazer um pequeno exercício com os irmãos aqui para a gente acabar então esta manhã. Isso é só um exemplo. Isaías 54:13. Vamos todos ler Isaías 54:13 juntos.
E vamos ter, daqui a bocadinho, imaginem ter o nome dos seus filhos ali. Vamos ler todos ao mesmo tempo. 1, 2, 3. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isto é já para os netos, isto já está a falar de netos aqui, não é? Vamos ver Marcos 12, 30. Nós todos sabemos Marcos 12, 30. Vamos juntos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Isto é uma bênção. Nós podemos dizer, Maria, Jacinta, Elizabeth, tu amarás ao Senhor teu Deus e vais amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, etc. Vamos ver Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Lá diz, vamos juntos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Novamente, pormos lá os nomes dos nossos filhos. Tu foste criado para boas obras, meu filho, minha filha. Deus já preparou as obras que tu vais andar nelas. Faltam mais 2. Provérbios 16, 3. Vamos ler. Entrega ao Senhor Efésios 3, 18. Até ao 19, que isto fala do amor de Cristo. Vamos continuar, que possejam e conhecer o amor de Cristo, excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Isto é falar que o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu bisneto conheça a largura, a altura, a profundeza do amor de Cristo e seja estabelecido. Amém, irmãos? Então, eu queria que a gente ficasse de pé. E aqueles que estão marido e mulher aqui, tudo bem? Se não tiverem aqui as vossas esposas ou os vossos esposos, juntem-se a alguém que está com vocês, ok? Que não tem aqui a esposa com ele ou não tem aqui o esposo, e juntem-se para que realmente vamos passar um tempo de oração só para pedir a Deus que dê aos pais, aos avós, aos bisavós, que são vocês, a sabedoria, e que vocês realmente saiam daqui esta manhã com aquela intenção: eu vou procurar as bênçãos que Deus quer para o meu filho, para o meu neto, e vou fazer uma compilação, vá lá como se diz, vou pôr num texto e eu vou falar de uma maneira ou de outra, nem que seja no telefone, através de mensagem ou de vídeo, se os netos estão longe, mas falar bênçãos sobre cada neto. E vocês, alguns têm muitos. E as bênçãos para um não vai ser para outros. Então vocês vão ter que procurar Deus, então vão ter que buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero falar uma bênção sobre as gerações que vêm a seguir. Porque isso é muito importante. O mundo está cada vez a ficar mais escuro, mas se vocês falarem as bênçãos aos vossos filhos com a intenção, eu sei que vocês oram, mas isto é diferente, irmãos. Isto não é orar pelos filhos, isso é importante, mas isto é falar coisas que Deus quer sobre os vossos filhos e os vossos netos, amém? Então, se quiserem, podem se juntar. Nós vamos só passar os últimos 5 minutos pedindo a Deus a bênção sobre vós, para que vocês tenham a sabedoria de Abraão, de Jacó, de muitos outros. Eu só dei alguns exemplos para falarem bênçãos sobre as vossas gerações que vierem depois de vocês. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos pelos exemplos que nós temos na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a não perder esta preciosa
este costume, esta intenção, Senhor, de falar bênçãos, até sobre filhos que a gente ainda nem tem, mas vamos falar já, preparar bênçãos para falar sobre eles e as gerações que ainda vêm por lá. Ajuda a cada irmão aqui nesta manhã, a cada irmã, a cada pai, a cada mãe, a realmente, Senhor, buscar-te, e tu vais, através do Espírito Santo, tu vais mostrar-lhes o que é que eles vão falar sobre cada filho e deixar aquela preciosa bênção para que daqui a 30, 40, 50 anos, quando nós já não estivermos aqui, se tu não vieres antes, Senhor, que esse filho possa se lembrar da bênção que recebeu dos pais, e quando o tempo ficar doloroso, Senhor, quando as coisas ficarem apertadas, Senhor, ele vai se lembrar daquilo que recebeu, da bênção que recebeu dos seus pais, não só no exemplo que eles deram, mas também especificamente no que os pais falaram, bênção sobre essa filha e esse filho, Senhor. Nós te agradecemos pelos teus princípios. Os teus princípios são bons, Senhor. E aquilo que tu falaste às gerações de Noé, às gerações de Abraão, Senhor, nós hoje estamos a usufruir. Nós, os gentios, Senhor, somos filhos e a descendência de Jafé, Senhor. Mas nós entramos na tenda de Sem. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu fizeste com que nós, os descendentes de Jafé, os gentios, pudéssemos ser enxertados na oliveira de Sem, Senhor. Nós entramos na tenda de Sem, como tu disseste, através de Noé, Senhor. E nós te agradecemos porque tu és um Deus, Senhor, que quer a prosperidade dos seus filhos. Tu queres e tu desejas e te alegras na prosperidade dos teus filhos. E então nós, Senhor, queremos alinhar as nossas vidas, as nossas palavras com a tua palavra, em nome de Jesus. Obrigada, irmãos, pela vossa atenção. Eu acho que é um bocadinho difícil às vezes, mas obrigada. Ok, eu não sei se podemos pôr só números 6, 24 a 26. Número 6 a gente conhece, mas vamos... Número 6, 24 a 26. E vamos falar isto sobre, talvez estamos aqui com familiares ou amigos, se não estamos com alguém, vamos ter com alguém e vamos pedir a bênção de Deus. Talvez Fábio possa ir ali com o nosso irmão e vamos declarar isto uns sobre os outros, este Números 6, 24 a 26. Ok? Então vamos olhar para essa pessoa ou as pessoas, se pudermos, se não pudermos, eu sei que temos que ler, mas vamos falar isto primeiro sobre essa pessoa e depois vamos falar isto sobre a nossa família e o nosso lar e vamos dizer então a essa pessoa, vamos ler isto e declarar nesta manhã uma bênção sobre os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos talvez. Vamos falar isto agora neste momento, tomar só uns momentos e falar uma bênção. Se a gente tem filhos, vamos falar isso e dizer: Senhor, eu te peço isto sobre os meus filhos, sobre a minha família. Vamos falar isto agora, vamos lá falar. Declarar em nome de Jesus: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Agora vamos levantar as nossas mãos. Talvez os nossos filhos não estão aqui, ou os nossos netos. Eu não vou dizer fecha os olhos, porque os irmãos se calhar não conhecem de coro. Então vamos pensar nos nossos filhos e dizer: Senhor,
Eu quero falar isto sobre a minha família, os meus filhos, os meus netos. Vamos declarar isto bem alto e dizer nesta manhã: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos isto sobre os nossos filhos, Senhor, as nossas filhas, seja quem for a nossa família, o nosso esposo, declaramos sobre até aqueles que ainda não nasceram, mas vão nascer. Pedimos uma bênção sobre eles, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que Tu possas abençoar e guardar, Senhor, Tu possas fazer resplandecer o Teu rosto sobre eles, Senhor. E nesta manhã eu declaro sobre cada irmão e irmã que está aqui, declaro a Tua palavra e a Tua bênção sobre eles, Senhor. Guarda, Senhor, e tem misericórdia de nós nesta manhã. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, os Teus olhos para nós, Senhor, e nos dá paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga à pessoa ao seu lado: o Senhor te abençoe. Amém. Deus possa abençoar. Obrigado por estarem aqui e até domingo, se Deus quiser.